Alô. Tá ótimo. Tá bom. Tá bem? Uhum. Beleza. Eu acho que assim fica melhor, né? Não tá estourando. Perfeito. Leilão. Senhores, boa noite. Tudo bem com vocês? Ainda não, porque, mulher, esse desânimo? Logo na segunda-feira. Ainda não, não é questão de tempo. Tudo é questão de tempo. Vamos lá, bora lá. Pessoal, semana passada, a gente teve aqui a nossa aula 03, a semana passada que já passou, não foi isso? Desculpe a redundância. Nós trabalhamos um assunto fundamental e que versou basicamente acerca dos fenômenos políticos, administrativos e econômicos do século XX, não foi isso? Nós abordamos desde o segundo ciclo gonífero até a evolução do estado de Rondônia em termos políticos, sim ou não? Então nós vimos o território federal do Guaporé, vimos aquilo que a FGV colocou no edital como rebatismo, território federal de Rondônia, não foi isso? Trabalhamos também com a primeira e a segunda fase da Cassiterita, que está vigorando até hoje, e trabalhamos, sobretudo, com algumas questões relacionadas ao estado de Rondônia, dentro daquilo que nós chamamos de primeiros governadores. Nós vimos que o estado de Rondônia teve o seu primeiro governador nomeado durante a criação do estado, e esse primeiro governador quem foi? Foi quem? Não, do estado de Rondônia. O primeiro governador foi o coronel Jorge Teixeira. O primeiro governador do estado, portanto, coronel Jorge Teixeira. Nunca se esqueçam desse cara, porque inclusive ele é nome de município, Teixeirópolis. Tudo aqui em Rondônia faz menção a quem? Jorge Teixeira. Havia ali um sonorizador na rodovia, anos outrora, que quando o carro passava ele sonorizava. É tudo aqui do Jorge Teixeira, o pessoal falava que inclusive aquele barulho era o sorriso do Teixeirão. Você passa na rodovia ali, é rodovia Governador, tem um boteco lá, antigamente um risca-faca, fica do lado de um valão, era o Jorge Teixeira também. É Pura Bucho que chama aqui, é. Por aí é o risca-faca, ele já teve muita confusão, muita ocorrência. Tá falhando, Otávio. Alô? Então tudo aqui é do Jorge Teixeira. Esse primeiro governador, no caso, do estado de Rondônia, foi o Jorge Teixeira. E no caso, qual foi o processo para que ele chegasse ao poder? Foi por meio da nomeação. E quem é que vai nomear o Jorge Teixeira? Vai ser o cunhado dele. O último presidente da ditadura militar, o general João Batista Figueiredo. A gente vai ter, inclusive, no estado de Rondônia, o primeiro governador eleito diretamente ou democraticamente. Esse primeiro governador aqui foi o advogado Jerônimo Santana, conhecido também aqui popularmente como que o homem da bengala. Inclusive no jingle da época dizia bengala neles. Bengala foi eleito por força das eleições de 88 ou de 89 ou pelas eleições gerais de... Beleza, então pode aparecer para você aqui a figura do Jerônimo Santana. Pode aparecer inclusive a figura do primeiro governador eleito após a Constituição Federal de 88 em Rondônia. Quem foi esse cara, sem olhar no caderno? Foi doutor, isso, numa disputa, inclusive muito sangrenta, onde nós tivemos pela primeira vez na história do Brasil um senador da República metralhado aqui na Avenida Jorge Teixeira. Qual é o nome desse senador que foi metralhado? Olavo Pires. O Piano ainda tá vivo. Tá? Quem foi... Tá vivo, o Oswaldo Piana tá vivo, é nome de colégio, e ele fez questão também de colocar em nome de... nome de hospital. Olha só que bravata que foi isso daqui. Ele em vida, ele estava colocando o nome dele em tudo aqui em Rondônia. Então quem foi assassinado foi o senador Olavo Pires, assassinado no meio de muitos mistérios. Há quem dizia na época que ele poderia ter envolvimento com o cartel de Cali da Colômbia. Há quem afirmasse que ele poderia ter, inclusive, envolvimento também com outras facções internacionais de droga. O fato é que ele foi assassinado e até hoje o crime é um grande mistério. Pegou-lhe uma saraivada de tiros e um antigo professor que aqui dava aula, que era o Francisco Matias, e estava ali presente no dia da morte dele. Né? Porque o pessoal aqui gosta de inventar história. O pessoal dizia, professor,
Inclusive faltou luz, aconteceu assim, assim, assado. O Matias disse, não foi desse jeito. Aí não, e pior que ele falou, foi desse jeito assim, e ele disse, eu estava lá, e mostrou a foto pra menina. A menina, mas a minha mãe disse isso. Ele, não, sua mãe está errada. Olha aqui, eu na frente do corpo. Porque ele era assessor do Olavo Pires. Então a gente vai começar aqui, ó, a partir deste momento, silêncio, por favor. A gente vai trabalhar a partir desse momento aqui, na nossa aula 04, a gente vai sair um pouco da política e da economia para trabalhar com algo um pouquinho mais complicado, que é justamente o quê? Os aspectos naturais do estado de Rondônia. Então a aula de hoje vai versar sobre o quê? Sobre os aspectos naturais. Aspectos naturais de Rondônia. Isso daqui cai em prova da FGV? Desaba. Desaba e separa candidato facilmente. Que a gente dá ênfase demais para outros assuntos e esquece um pouco esse lado aqui da geografia física. Beleza? Agora preste muita atenção aqui. O que nós vamos trabalhar dentro desses aspectos naturais? Dentro desses aspectos naturais, a gente vai abordar primeiramente, tá? A questão do bioma. A gente vai compreender quantos biomas o estado de Rondônia possui, ou, em outros termos, em quantos biomas o estado de Rondônia está inserido. Nós vamos trabalhar as questões relacionadas ao clima rondoniense. Se eu fosse perguntar para você qual é o clima de Rondônia, essa pergunta estaria certa ou estaria errada? Se eu fosse perguntar para você qual é o clima de Rondônia, essa pergunta estaria certa ou errada? Estaria errada. Estaria errada. Porque eu não posso perguntar qual é o clima rondoniense. Ou eu pergunto qual é o clima dominante ou o subclima. Ou aquele que pertence na menor proporção do estado. Isso quer dizer o seguinte, que na prova de vocês, o estado de Rondônia, ele sofre o domínio de dois, e a gente vai ter um dominante e um subclima, ou aquilo que ele vai falar de clima minoritário em comparação ao aspecto territorial. Como também ele não pode perguntar qual é o bioma rondoniense, porque Rondônia não tem um bioma apenas. Rondônia pode aparecer para você numa prova com 2 biomas, e outros autores podem falar que a gente, inclusive, tem uma faixa de transição, que é a região guaporeana, onde alguns autores da geografia falam que, inclusive, a região guaporeana é uma extensão do Pantanal. Então, quando você estiver chegando na sua casa, chegando no portão, sendo abordado pelo rapaz da motocicleta, e ele perguntar para você, boa noite, moça, boa noite, rapaz. Daí você, pronto, perdi. Você põe a mão na cintura, você não tem nada. Você olha para a mão dele, você vê que ele está em vantagem. Ele, por obséquio, moça, eu estava transitando por aqui e eu gostaria de saber, inclusive, qual é o bioma majoritário em Rondônia. Olha só a sua resposta frente a uma injusta agressão dessa. É um erro, no mínimo vai levar o quê? O seu iPhone. No mínimo. Então, Rondônia tem 2 biomas, pode aparecer com 2 biomas, pode aparecer, inclusive, com faixa de transição, pode aparecer com questões relacionadas aos 2 climas, e o estado de Rondônia também vai ter aquilo que nós chamamos de solo predominante, que é algo que quase ninguém fala em sala de aula, e é sobre o solo de Rondônia. Não é verdade? Qual é o solo predominante em Rondônia? É o quê? Latossolo? É o clima predominante em Rondônia. A gente vai aprender o que é esse latossolo e quais são os tipos de latossolo que nós temos aqui em Rondônia. Preste atenção também. Dentro dessa aula, a gente vai trabalhar com a rede potâmica. Rede potâmica, para quem é mais velho como eu, para quem é mais antigo, é aquilo que a prova chama de rede hidrográfica. Ou, em outros termos, nós iremos trabalhar com o quê? Com as bacias hidrográficas, tá? Então, rede potâmica está fazendo conjunto ao quê? Ao conjunto de bacias hidrográficas do estado de Rondônia. Não são somente os rios. A gente está falando desse conjunto de rios, que se chama o quê? Bacia. Não confunda o rio com a bacia. Isso daí a prova coloca para você confundir. Já vi gente doida falando, inclusive, que o Rio Madeira ele é peruano. Eu falei só se for outro Rio Madeira, porque esse que passa aqui em Porto Velho ele é boliviano. Mas é porque ele está peruano no Amazonas. Mas isso não quer dizer o seguinte, quer dizer, em outras palavras, que não tenha, por exemplo, o rio peruano formador do Rio Madeira. Tem. Na bacia do Rio Madeira tem rio que é peruano. Mas ele é um rio boliviano. Então, bacia, só para você ter uma ideia, a bacia do Rio Madeira tem mais de 90 rios formadores. Porque bacia é um conjunto de rios, beleza, que tem seus afluentes e seu rio principal. Cuidado com isso. Então, pode vir com o nome de bacia hidrográfica e pode vir também com o nome de rede potâmica. Uma outra coisa que pega muita gente em prova é acerca das bacias, o quê? Fisiográficas.
que é diferente de bacias hidrográficas. Olha a linguagem da elite, olha a linguagem da prova para você. Bacia fisiográfica, rapidamente. Você vai colocar aí embaixo. Bacia fisiográfica, nada mais, nada menos do que é ambiente de relevo. Isso daqui é queridinho da FGV, não é verdade? Porque dentro dessas bacias fisiográficas, dentro desse ambiente de relevo, ele gosta muito de falar do quê? Da planície amazônica. Ele gosta muito de fazer menção àquilo que nós chamamos de Vale do Guaporé, que também, quando aparece em prova, separa muita gente, não é verdade? Vamos falar, além dessas bacias fisiográficas, planície amazônica, Vale do Guaporé, a gente vai falar dessa outra, que é a encosta setentrional, isso, encosta setentrional do Planalto brasileiro. Se não aparecer com esse nome, você vai anotar esse outro aí agora, que é o Planalto Mato Grossense, que não é bacia hidrográfica, é bacia o quê? Fisiográfica, que significa dizer que isso daqui tudo é ambiente de relevo. Então, quando aparece isso em prova, seguramente separa o quê? Separa candidatos. E a gente precisa saber a característica específica de cada um desses entes apresentados aqui no quadro. Perfeito até aí? Beleza. Então, tem aqui, ó, planície amazônica, que é essa superfície aplainada. Eu tenho o Vale do Guaporé, que caiu, inclusive, na prova do Tribunal de Justiça. Caiu falando, inclusive, do búfalo do Vale do Guaporé. Tanto que eu falei aqui em sala. Lembraram disso? Da questão do búfalo? É que é o bicho mais assassino que tem, é o bicho mais perigoso da face da terra, é o búfalo acelvajado rondoniense. Ele é marginal, ele é delinquente, porque além de destruir a natureza, ele tem feito o quê? Trazido os problemas de saúde para o estado de Rondônia. Então a gente vai discutir tudo isso daqui quando estivermos falando do Vale do Guaporé, tá bom? Só uma pergunta aí para ver se você está atualizado. Em qual município se situa o maior plantel bufalino do estado de Rondônia? E aí? Guajará-Mirim? Vou refazer a pergunta. Em qual município se concentra o maior número de gado, de búfalos para pecuária no estado de Rondônia? Município de Porto Velho. Agora vem uma outra pergunta. Qual é o local do estado de Rondônia que concentra o maior número de búfalos do estado? É o Vale do Guaporé. Aí tu fala, mas professor, não é todo mundo búfalo? Uma coisa é o gado bufalino. Outra coisa é o gado que não é gado. Ele só é búfalo, mas ele é búfalo acelvajado. Esse é o nome do búfalo que aterroriza o Vale do Guaporé, que mata sucuri, que mata o quê? Os outros animais, porque ele não é nativo dessa região e veio trazido para cá por um conterrâneo da nossa amiga Antônia, que foi o nosso ex-governador Enio Pinheiro. É, amigo da Antônia. É teu amigo, rapaz? Como é que tu ainda tá aqui, moleque? Você me chamou. Fala com ele no além, né? Via home office. Então vamos lá. Grande Enio Pinheiro, que é nome, inclusive, da nossa penitenciária. Olha só que barbaridade, colocar o nome do Enio Pinheiro num local infernal daquele, né? Mas, enfim, boa noite para quem está online. Vamos começar aqui a falar do estado de Rondônia. Posso colocar aqui a parte 1? Tá bom o áudio? Tá dando para compreender? Já deu para pegar a parte introdutória? Vamos lá. Então, vamos colocar, como diz um amigo meu, o bambu para gemer. Tá bom? Preste muita atenção. Quando a gente está falando no estado de Rondônia, preste muita atenção aqui agora. Você precisa compreender que o estado de Rondônia, ele é um estado que está inserido em um bioma chamado de bioma Amazônia, tá? E nesse bioma amazônico, ou simplesmente no bioma Amazônia, você vai ter algumas características fundamentais que a prova também vai misturar para você. Só que antes de começar a falar sobre o bioma especificamente, eu quero que vocês abram aspas, ou coloquem uma nota de rodapé. Coloquem desse jeito. Mudou o bioma, mudou o clima. Mudou o bioma, mudou o... Então preste muita atenção aqui. Quando a gente está falando desse bioma amazônico, do bioma Amazônia, nós vamos ter alguns tipos de matas, tá? A primeira mata que vai aparecer para você aqui vai ser a mata de terra firme, tá? Mata de terra firme. Mata de terra firme numa prova é o tipo de mata que ela não sofre a influência da inundação. Então, mata de terra firme, numa prova, ela não sofre a influência do fenômeno, eu só vou colocar aqui, ó, da inundação. Isso quer dizer o seguinte, pode chover e essa área aqui não será alagada.
Porque são áreas mais altas que a gente vai ter aqui na Amazônia. Então, no dia que você estiver sendo aí um prefeito, um secretário de obra, você vai preferir o quê? Construir habitação ou permitir a construção de habitação em locais chamados de terra firme. Porque qual é o grande flagelo das cidades amazônicas? É que por conta da falta do plano diretor eficiente e de uma fiscalização também efetiva, nós permitimos que as pessoas acabem o quê? Construindo perto dos rios. E como a gente sabe que desde que o mundo é mundo, o que acontece com o rio? Ele acaba inundando. E essas pessoas ficam numa situação de vulnerabilidade muito acentuada. Então, nesse sentido aqui, eu posso afirmar o seguinte: se a terra firme ela não sofre o fenômeno da inundação, eu posso afirmar, portanto, que ela é sempre seca. Não é verdade? Então, aí, ó, se aparecer que não sofre influência da inundação, é porque ela é sempre seca. Por outro lado, eu vou ter aqui uma mata chamada de várzea. Tá? Isso daqui é um problema seríssimo nas cidades amazônicas. Seríssimo, seríssimo, seríssimos. Por que um problema seríssimo? Porque em área de várzea, além de ser uma região naturalmente palustre, numa região naturalmente doentia, você vai ver que nessa área aqui você tem períodos. Então você observa que ela tem períodos de seca, tá? Geralmente ela fica no período de seca em qual estação do ano aqui na Amazônia? No verão? É no inverno. Nós estamos vivendo o inverno ou verão agora? Aqui é Nós estamos vivendo o verão amazônico. Não é o inverno. O inverno é a época da estiagem na Amazônia. Quando está chovendo é o verão. Mas a TV ela inverte tudo. Eu acabei de assistir um jornal antes de vir para cá, falando inverno amazônico. Eu falei, então ela está em outro lugar. Mas em Rondônia e na Amazônia, essa repórter não está presente. Então você vai sempre lembrar. A época chuvosa é a época do quê? E a época da estiagem. Agora eu pergunto para você, o mês de agosto, que é o inferno aqui, não é verdade? Agosto, meu irmão, tu acorda de manhã cedo, tu abre a janela, parece o quê? 5 horas da manhã, meu amigo, já tá quente. Exatamente. Tu liga o chuveiro para tomar banho, se você tiver disposição, dá para fazer um café ali mesmo. Que a água vem torrando, meu amigo. Já pensou? Lá em casa tem uma caixa d'água de 2.000 litros. Às vezes, às 10 da manhã, a água já tá o quê? Quente. Imagina a quantidade de energia calorífica para aquecer uma massa dessa de 2.000 litros. É muita energia, não é verdade? Então, aqui em Rondônia, apareceu inverno, é o quê? Estiagem. Agosto é verão ou inverno? É inverno. É por isso que o pessoal fala mal de agosto aqui, né? O bicho aqui pega. É, tem essa. As coisas acontecem em agosto. O pessoal não é cheio de misticismo? É esse mês que não termina, que meu salário já está acabando e não termina o mês, né? Ou o mês desgraçado também é o mês de janeiro e março. Mas enfim, né? Vamos lá. Área de várzea tem períodos de seca e períodos de inundação, ou períodos alagados. Isso daqui é aquela área que quando a gente foi fazer o passeio, aquela área onde a gente observou aquele terreno argiloso. Aquela área ali toda ela enche. E dentro da realidade amazônica, vou colocar aqui, ó, principalmente na região do Baixo Madeira, isso aqui pode aparecer para você em prova. Vai ser justamente na área da várzea que você vai ter a plantação de quê? A cultura do feijão, sim ou não? Vai ter a cultura da melancia. Até me convidaram, professor, vamos descer qualquer dia desse aí de barco, para o senhor conhecer a festa da melancia. Vamos. Eu não gosto de melancia, mas eu vou só para tomar um Big Night. Dizem que a festa lá é boa, né? São 3 dias de festa, então na festa é uma rave, meu amigo. Que barbaridade. Nazaré das Farinhas, do distrito aqui? Então vai ser na área da várzea que você vai encontrar o quê? A plantação da melancia e principalmente a plantação do feijão. Agora, olha aqui para o lado, olha a atenção. Isso aí caiu na Polícia Civil do Amazonas, tempos atrás. Atenção, na área da várzea, quando a várzea enche, qual é o processo associado à inundação da várzea? Preste muita atenção agora aqui em mim. Olha os fixos, ó. Quando a várzea enche, quando a várzea sofre a influência da inundação, ela está sofrendo qual processo? Ela está sofrendo o processo de Exatamente. Então, ela está sendo fertilizada. Agora, quando a várzea está secando, por outro lado, eu posso afirmar que aquele solo está perdendo nutrientes? Sim ou não? E aí? Agora, por que não? Ou por que sim? Agora, olhe para cá. Quando ela sofre inundação,
Agora, quando a várzea está secando, ela também permanece o quê? Fertilizada. Porque essa matéria orgânica, até mesmo por força da gravidade, ela acaba o quê? Se sedimentando naquela área. É por isso que o homem da floresta, essas comunidades ribeirinhas, elas conhecem esse fenômeno e aproveitam o quê? A seca dos rios para plantarem algumas coisas. Aí planta-se feijão, planta-se mandioca, planta-se o quê? Melancia. Dá de plantar tudo aqui, porque a terra fica muito... Então, resumindo a história, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Se a prova perguntar ou afirmar, perguntando a vocês, se a várzea sofre o processo de lixiviação, olha o nome do processo, lixiviação, que é a perda de nutriente, que é a lavagem do solo, esta alternativa está o quê? Errada. Ela sofre sempre... Você vai lembrar do quê? Da festa do... Ela fica fertilizada, ela permanece fertilizada porque o sedimento que o rio traz fica onde? Fica no solo, por força da gravidade. Então isso daí é um detalhe que a gente acaba às vezes, poxa, se a água está passando, o que a gente imagina? Está levando nutriente. Mas como essa água ela fica o quê? Parada ali durante muito tempo, o que acontece com o sedimento? Exatamente. Exatamente. Fazendo uma analogia mal e porca, eu lembro que na época da faculdade ainda existia a disciplina de medicina legal. Aí tem um fenômeno cadavérico, que a gente chama de livor cadavérico. Não sei se vocês já viram isso em algum parente que morreu, coisa do tipo. Dependendo da posição que o cadáver fica, aí acaba aparecendo o quê? Algumas marcas que indicam a posição dele. Por que indica? Porque o sedimento que está no sangue vai o quê? Se acumulando no final. É mais ou menos essa ideia. Então apareceu aqui a várzea, é sempre processo de fertilizar. Muito bem. Outra característica do bioma amazônico. No bioma amazônico, tá? Ele é um bioma que vai aparecer para vocês com essa característica aqui, ó, de vegetação sempre verde, tá? Anote essa característica. Ela, pelo fato de estar sempre verde, ela é higrófila. Higrófila. Escrevo. Sempre verde. Professor, mas meu pé de acerola, ele fica amarelado. Dane-se seu pé de acerola. Na prova ele é sempre verde, tá? Higrófila. Ela é higrófila, tá? Obviamente que a gente sabe que seca um pouco, mas não é como, em termos de comparação, com a floresta do Cerrado. O bioma do Cerrado, você observa uma transformação muito grande na época da estiagem. Você vê, por exemplo, o quê? As árvores completamente perdendo o quê? A sua vegetação. Não. Ombrófila é essa floresta aqui. Então, pelo fato dela estar sempre verde, pelo fato dessa vegetação aqui, ela não perder, tá? Ela não perder completamente, a sua vegetação, a gente está falando de um tipo de floresta aqui, ó, que pertence ao bioma amazônico. Esse tipo de floresta aqui que eu estou descrevendo para vocês é a tal da floresta ombrófila. Olha o termo de prova. Então, o que é a floresta ombrófila? É a floresta amazônica. Que ela tem característica de quê? De ser sempre verde. Ou simplesmente de não perder a sua vegetação completamente. A floresta higrófila, inclusive, que ela tem a característica de ser quente e úmida. Ela é quente e úmida. E aí vem um detalhe interessante. À noite ela esfria. Aqui já fez treinamento de selva, meu irmão. De dia é quente, é desgastante. Quando é à noite, meu amigo, o que acontece? O bicho pega. Não é verdade? Então tudo isso daí faz parte da nossa floresta amazônica, que também pode aparecer para você com esse nome. Floresta ombrófila. O que significa ombrófila? Quase que uma analogia para criança, entre aspas. Ombrófila quer dizer amiga da chuva. Tá? Então, ela sendo quente e úmida, eu posso afirmar também o seguinte, que ela possui um alto índice de evapotranspiração. Tá? Então, o que é a floresta ombrófila? Ela tem um alto índice de evapotranspiração? Sim ou não? O que é isso daqui? Entre aspas, é a respiração da floresta. É esse fenômeno que permite a formação dos rios voadores. Então, tem aqui, ó, evapotranspiração, que vai gerar, inclusive, um alto índice de pluviosidade. Alto índice de pluviosidade. O que é pluviosidade? Chuva. É a precipitação. Pode falar, minha querida. Da floresta. Para ficar bem mais simples para você. Só que você não vai falar que a floresta respira. Ela faz o quê? Evapotranspira.
Olha a linguagem. Não, isso daí já é outra coisa, mulher. Ela está fazendo o quê? Ela está produzindo... exatamente. Então, evapotranspiração está aliado, inclusive, a esse índice de pluviosidade? Sim. Quanto mais perto do Equador, anote isso daí. Quanto mais perto da linha do Equador, maior é o índice de pluviosidade. Quanto mais perto do Equador, mais evapor. Quanto mais perto da linha do Equador, a floresta se torna mais quente, mais... Então, o que eu posso afirmar? Eu tenho um índice de precipitação maior em Manaus ou em Porto Velho. Por quê? Beleza, se está mais perto da linha do Equador, eu tenho que essas características são mais ou menos intensas. Beleza, eu quero que vocês... São equatorial, tudo isso aí é floresta equatorial. Beleza? Posso apagar essa parte? Então, você sabendo disso, preste muita atenção aqui, ó. A gente já vai começar a construir um mapinha, porque depois que você construir esse mapinha, nunca mais você vai precisar o quê? Ficar comendo dependendo do professor. Você sozinho vai começar a estudar. Tá? É verdade, o objetivo, pelo menos eu acho que o objetivo de um professor sério é dar autonomia para o aluno. Não é escravizar o aluno para ganhar, né? Fazer que um cara consiga andar com as próprias pernas. No máximo, tirar uma dúvida. Dá para fazer bico de radialista? E se tiver vaga por aí, eu estou aceitando. Então vamos lá. Prestemos atenção. Deixa eu fazer o mapa. Faz um favor para mim, Antônia. Ou então tu, meu querido, rapidinho. Vê se tem um pincel alaranjado. Por favor. Daí mais tarde tu me lembra de eu colocar o teu nome no meu altar de oração, tá? Não, temos aqui, meu amigo, que haja joelho, meu irmão. Mas não tem problema. Faça um mapinha desse jeito. Deixa eu colocar aqui. Aí você vai começar a compreender algumas características aqui do estado. Você vai colocar nesse primeiro ponto. Isso, como é conhecido o município de Porto Velho. Não é à toa, tá? Esse nome. Você chega na entrada de Porto Velho, o que está escrito? Porto Velho o quê? A cidade do Sol. Não é verdade? Olhe para cá. Porto Velho. Porto Velho. Aí você vai ter aqui, ó. Coloque Vilhena. Faça esse mapinha aqui para Vilhena. Então você vai ter Porto Velho. Deixa eu colocar aqui uma próxima. Ariquemes. Ariquemes. Ji-Paraná. Ji-Paraná. Quem vem depois de Ji-Paraná? Cacoal. Terra boa. Sim ou não? Sim. Terra boa. Cacoal. Preste atenção aqui. Tem algum perdido? Tem o verde. Opa, já dá para fazer um desenho da Amazônia. Obrigado. Preste atenção aqui, ó. O que eu posso começar a construir nesse primeiro momento? Se eu estou em Porto Velho, eu estou mais perto ou mais distante da linha do Equador? Então, eu estou aqui mais próximo da linha do Equador. Preste atenção aqui. Beleza. E estando mais próximo da linha do Equador, preste atenção. Mais próximo da linha do Equador, eu posso afirmar que eu estou o quê? Eu posso afirmar que aqui em Porto Velho, quanto mais perto de Porto Velho, esse município vai ficar mais quente e úmido. Beleza? Por que mais quente e mais úmido? Porque eu estou quanto mais perto da Amazônia, mais quente mais. Então preste atenção aqui na setinha. Então, se eu estou saindo de Porto Velho rumo a Vilhena, preste atenção aqui. Estou saindo de Porto Velho rumo a Vilhena. A minha temperatura, tá? Ela está diminuindo. Não é porque, por exemplo, tu está indo para Vilhena, nossa, vou até comprar roupa de frio. Não é tão assim. Então, se a prova perguntar para você se a variação de temperatura em Rondônia ela é muito alta, ela não é alta, ela é muito modesta. É muito pequena a variação de temperatura em Rondônia. Então, vem aqui, a temperatura está diminuindo. Quando eu vou me aproximando de Vilhena, se a minha temperatura está diminuindo, se eu estou o quê? Tendo um ambiente menos quente e menos úmido, eu posso afirmar o seguinte, que o clima vai ficando cada vez mais seco. O que eu posso depreender daí? Pode falar, meu querido. Vou já falar disso daí. Então, se ele está ficando mais seco, é sinal que a minha cota altimétrica está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando, tá? Então, se ele está ficando mais seco, à medida que eu me aproximo de Vilhena, o que está acontecendo? Um aumento da cota altimétrica, tá? Um aumento da cota altimétrica. Facilita esse mapinha aqui? Beleza.
Agora, se eu estou, por exemplo, saindo de Porto Velho, se a minha temperatura está diminuindo, se o clima está ficando mais seco, se eu estou tendo uma cota altimétrica, uma coisa que eu posso afirmar, indubitavelmente, para qualquer município que eu comparar a Porto Velho, eu posso afirmar o seguinte: qualquer município que eu tenho aqui, do eixo da BR-364, ele vai ter sempre uma cota altimétrica maior do que a de Porto Velho. É a nossa posição frente ao nível do mar. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Que Porto Velho é a cidade, entre aspas, com a menor cota altimétrica ou mais baixa de Rondônia. Aqui é baixo pra caramba, que não chega a 100 metros da cota do mar. A gente está onde? Num platô. É por isso que certos sinais de televisão a gente não consegue acessar sem o quê? Sem o recurso da antena, para quem é mais antigo, hoje em dia, pelo cabo. Porque o sinal ele passa por onde? Por cima. Então, alguns canais que Brasil afora você conseguia facilmente conectar, aqui ele passava o quê? Se não tivesse o auxílio da antena, ia ter que ter o cabo. Então, aqui é mais baixo do que Ariquemes. Ariquemes vai ter uma cota altimétrica menor do que Ji-Paraná. Ji-Paraná vai ter uma cota altimétrica menor do que? E Vilhena vai ter a maior cota altimétrica do estado de Rondônia. Não chega nem a 1 quilômetro, mas está mais ou menos 700 metros. Então, o município de Vilhena, tá, é o município mais o quê? Mais alto de Porto Velho. Você já vai vendo Vilhena, exatamente. Passou de Cacoal, você já vai vendo. Exato. Interessante essa observação aí. Então, numa prova, qual é o município com a menor cota altimétrica? Beleza, Porto Velho. Se tem a menor cota altimétrica, eu posso afirmar que essa cota, tá? Que essa cota altimétrica, ela é progressiva à medida que eu chego em... Beleza. À medida que eu vou chegando em Vilhena. Ou seja, se aqui é mais quente, aqui vai ficar mais o quê? Nossa, professor, mas é tão frio assim? Óbvio que não, tá? Bem mais ameno. Beleza. Sim. Vocês querem uma curiosidade? Anote aí. Como assim, mulher de um lado? É isso. Beleza. Anote aí essa curiosidade. O fenômeno da friagem na Amazônia. Por que nós temos o fenômeno da friagem da Amazônia? Anote aí. Para indicar a mudança de estação. Isso. Você, quando vê o frio chegando na Amazônia, meu amigo, você se prepare. Eita, que a partir de agora vai pegar fogo. Beleza? E quando é que geralmente foi o frio na Amazônia? Entre junho e julho. O fenômeno da friagem da Amazônia. Indica a passagem de estação. É, tem gente por aqui com 18 graus, meu irmão. Eu já vi esse fenômeno. O cara já tá saindo de cobertor aqui em Porto Velho, hein? Já viram isso ou não? É. Ano passado foi a fumaça, né? Ano passado foi o pior. Olha só como a Amazônia representa bem. Já que a gente não tem neve, a gente inventou a pirataria dela. Foi a fumaça. Foi triste ano passado, sim ou não? Menino doente, professora sem voz. Terrível. Alguma dúvida até agora? Fizeram esse mapinha? A gente ainda vai utilizá-lo. Preste atenção aqui agora. Deixa eu tirar bem aqui. Posso apagar essa parte? Dá uma tirada de foto aí, Antônio, para mim, por gentileza. Tira aí para eu postar depois, que tá lindo esse quadro. Só tira aí. Eu tô esperando uma questão aqui, meu amigo. Valeu. Deixa eu apagar aqui. Eu tiro, meu amigo, que quando o aluno fala, professor, não caiu isso na prova. Aí eu mando o quê? O retrato. É, aqui, meu amigo. E também não espere que 6 aulas também vai fazer milagre, não, tá? Estude em casa, meu amigo. 6 aulas não dá para fazer milagre. Você tem que ter uma rotina de estudo, claro. Senão seria muito fácil. Você se matricula em qualquer curso aí, meu amigo. 3 meses o cara estaria onde? Com contra-cheque. É. Dependendo do concurso, gente. Tem gente que fica com raiva, mas eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho. É obviamente que a régua das pessoas, elas são diferentes. Mas tem algumas réguas aí que eu acho que já estão forçadas demais. 5 anos estudando para o mesmo concurso e não vem aprovação.
Tem alguma coisa muito errada aí. Ou o cara tá achando que tá estudando, ou ele tá estudando errado. Porque 5 anos para a mesma prova, meu amigo, e a prova sendo recorrente, cara, tem algum problema aí. Não, tem alguma coisa estranha. Ou o cara tá se enganando, ou tem algum problema seríssimo, meu amigo. Eu não acredito em regra de 5 anos. Não acredito, sinceramente. Pro mesmo concurso, tá? E cuidado também, não sejam também o concurseiro atirador de elite, que tem um concurseiro que atira em tudo. Foca no concurso, meu amigo, que quanto mais você fizer concursos diferentes, a chance de quê? De problema é maior. Não foca numa área. Vamos lá. Bioma cerrado. Vamos lá. Vamos compreender aqui agora. Preste atenção. Se a gente estiver falando em cerrado, observe aqui, ó. O cerrado brasileiro, ele tem uma vegetação arbustiva. O que isso significa? Se na Amazônia Profunda eu tenho uma vegetação mais densa, no Cerrado brasileiro, o que vai acontecer com essa vegetação? Ela vai se tornar cada vez mais espaçada. Se não aparecer com o nome de vegetação arbustiva, vai falar que ela tem uma predominância de gramíneas, que são os campos do Cerrado. São lindos, inclusive. Beleza? No Cerrado, você vai ter, inclusive, coloque aí, algumas árvores. Você vai ter aqui, ó, um tipo de vegetação que perde completamente a vegetação ou a folhagem, muito bem. Na Amazônia a gente não tem isso daí. A árvore pode perder folha, mas ela não perde completamente. Você vai lá no Mato Grosso, meu irmão, tu vê a árvore numa estação do ano, tá de um jeito. Na outra, meu amigo, os galhos todos ser torcidos, então perde completamente a folhagem. Agora eu faço uma pergunta para vocês. No Cerrado, o Cerrado vai ser mais frio ou vai ser mais seco? E aí? Olha aí a brincadeira que eu fiz. Vamos por parte. O Cerrado ele vai ser mais seco, portanto, menos úmido, sim ou não? Tá? Vai ser mais seco, menos úmido. Se ele é mais seco, menos úmido, eu posso afirmar que à medida que eu me aproximo do Cerrado, a minha cota altimétrica aumenta ou diminui? Aumenta. Então preste atenção aqui. Se a cota altimétrica do Cerrado também, à medida que eu me aproximo dele, aumenta, eu posso afirmar nesse sentido aqui, que além de ser mais seco, menos úmido, no Cerrado você tem um bioma com menor temperatura. Então sempre o Cerrado vai ser mais o quê? Um pouco mais frio do que na Amazônia. Por quê? Porque ele é mais seco e ele está numa maior cota altimétrica. Estou construindo o raciocínio de vocês. Nesse sentido, qual vai ser o clima associado ao Cerrado brasileiro? Vai ser esse clima aqui, ó. O clima tropical. Aí você, na sua tarefa de casa, você vai pesquisar os tipos de nomenclaturas que os autores dão para esse clima tropical. Tem trocentas nomenclaturas, dependendo do autor. Mas apareceu clima tropical na prova de História e Geografia Regional, associando a Rondônia, você já vai lembrar do quê? Do Cerrado. E esse clima tropical, que é o clima do VEC, quem é o VEC? O VEC é o lobo do quê? Do Cerrado. Não é o lobo da floresta equatorial, não é o lobo da floresta amazônica. Tá? Esse clima tropical que vai aparecer para você... Santo Antônio é fogo. Esse clima tropical vai ter o quê? Uma menor temperatura, tá? Uma menor temperatura, e ele vai ter um menor índice de pluviosidade. Menor índice de pluviosidade, tá? Tá dando para compreender, gente? Beleza. Agora olhe para cá. Qual vai ser o clima associado, por exemplo, ao bioma amazônico? O clima do bioma amazônico vai ser esse daqui, ó. Equatorial, quente e úmido, tá? Anote aí a primeira característica. Ele é quente, então é um clima de elevadas temperaturas. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente fica. Eu não conheço Manaus, só passei por Manaus. Meu amigo, desci do avião, eu falei, meu Deus do céu. O cara disse, é um dia comum. Eu falei, é pior do que Porto Velho, meu amigo. O cara falou, aqui o bicho pega. Tu acha aqui mais quente do que Manaus? Caramba, meu amigo. Lá ainda chove?
Belém chove todo dia, é verdade? E vamos lá. Então, qual a primeira característica do clima equatorial? Quente e úmido, elevadas temperaturas. Segunda característica, elevada umidade. Terceira característica, alto índice de precipitação. Alto índice de precipitação. Tá? Chove pra caramba. Aqui chove muito e aqui chove o quê? Beleza. Agora, observando essas características, eu posso afirmar que eu estou saindo, por exemplo, deixa eu pegar aqui um verde. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu posso afirmar nesse sentido que, à medida que eu me aproximo de Vilhena, eu estou saindo, por exemplo, do clima equatorial. Eu estou saindo do clima equatorial e indo, por exemplo, para o clima tropical, sim ou não? Sim. Agora, qual é o outro problema? Qual é a outra afirmação que eu posso fazer a partir desse esquema? Em relação ao bioma. Que eu estou saindo, por exemplo, olhem logo no início aí, nas primeiras páginas de vocês. Mudou o bioma, muda o quê? O clima está associado ao bioma? Sim ou não? Então, se eu estou saindo do clima equatorial, estou indo para o clima tropical, se eu estou saindo de uma área que está muito quente, muito úmida, que chove demais, com baixas cotas altimétricas, eu posso afirmar nesse caso o seguinte, eu posso afirmar que eu estou saindo do bioma amazônico, ou simplesmente do bioma Amazônia, para o bioma do Cerrado. Beleza? Compreenderam isso? Meu amigo, compreendeu isso daqui? Caiu prova de conhecimentos regionais. Aspectos naturais, a tua vida já está bem mais simples. Difícil? Tranquilo, né? Mamãozinho com açúcar. Bem light. Eu acho gostoso também estudar geografia natural. Acho bem legal. A gente está se situando agora, compreendendo alguns fenômenos. Tá? Nenhuma dúvida até aqui? Aquele clima equatorial que a gente ouve é de bioma da Amazônia. Exato. E o cerrado é clima tropical. Clima tropical, Tati. Muito bem. Muito bem. Isso daí mesmo. Sempre no cerrado é o quê? Tô chegando em Vilhena. Tô me aproximando de qual clima? Tô chegando em Vilhena. Tá ficando mais alto ou mais baixo? Beleza. Chegando em Vilhena. Tá ficando mais quente ou mais frio? Beleza. Tô chegando em Vilhena. Vai chover mais ou vai chover menos? Beleza. Só às vezes que a temperatura, isso aí não é brincadeira, não. Conversando com alguns transeuntes em época de faculdade, vendo esses ônibus da vida, caramba, vai vir uma friagem aí em Porto Velho. Será que hoje chega a 16 graus? Falei, meu amigo, que é 16 graus? Então saia da onde? Agora no Acre o bicho pega. Dizem que no Acre lá a friagem ela é... É forte a friagem lá? É muito gostoso lá no Acre? Vamos fazer uma viagem pro Acre? Que sou doido pra conhecer o Acre. Qual é a comida típica de lá? Massaco. Não, massaco é boliviano, né? É o quê? Não entendi. Ah, dinossauro. Nossa, pagar bem aqui, pessoal. Tá dando pra compreender? Deixa eu só ver. Nenhuma pergunta? Anote aí. Rapidinho, pra gente ir pro slide. O bioma predominante em Rondônia é o bioma amazônico. O bioma predominante em Rondônia é o bioma... O clima predominante em Rondônia é o clima equatorial quente e úmido. Então, por exclusão, eu já sei o quê? Que o bioma minoritário é esse daqui. E o clima minoritário, que ele pode chamar também de subclima, é o clima tropical. Muito bem. Então, Rondônia sofre mais a influência da Amazônia ou do Cerrado? Da Amazônia. Sofre mais a influência do clima equatorial ou do tropical? Muito bem. Tem uma diferença de temperatura muito grande em Rondônia? É de baixa diferença de temperatura. Muito bem. Posso apagar aonde? Aquela ali? Fizeram esse esqueminha? Ajuda esse esquema aqui? Facilita pra caramba a vida. Fez isso aqui, meu amigo? É nada. É nada. Não há. Não esfria, meu Deus. É verdade que tem uma rixa entre os amazonenses e os paraenses, é verdade? Eita, o pessoal tem essa...
Ah, aquilo ali com cafezinho é uma delícia, né? É igual pupunha, né? Ah, eu amo pupunha. Agora eu aprendi a época da pupunha, meu amigo. É gostoso, não é gostoso? É verdade que lá no Pará tem um ritual que faz com o órgão da bota, que torna a pessoa irresistível. Eita! Quanto é que custa esse ritual lá? R$60? Que diabo de ritual é esse, por meu amigo? R$5? Deu certo, mulher? Chega. É mesmo. Rapaz, eu só não como carne de gente, o resto não é pra comer, não, é fazer o que? O chá? Passar Ah. Não, mas ele vai provar na pessoa, não é o óleo que ele vai passar nele. Não, eu sou universal, não posso fazer essas coisas, não. É só pra saber se funciona. Ai, ai. Se alguém já fez o teste e deu certo, vamos lá, gente. São as lendas amazônicas, né? A Amazônia é riquíssima nisso. Vamos lá. Quais são as bacias fisiográficas que você vai ver aqui? Vou destacar logo a mais importante, que ela, quando aparece em prova, ela separa a galera do contra-cheque, meu amigo. Que é o Vale Guaporeano, ou Vale do Guaporé. Só uma pergunta, só para quem não foi aluno ainda, pelo amor de Deus. Quem não foi aluno. Toda vez que tu escuta a palavra vale, tu lembra do quê? Isso quer dizer o quê? Beleza. Toda vez que você ouvir falar em vale, deixa eu colocar aqui um glossário. Isso. Deixa eu colocar um glossário aqui para você. Glossário. Tá? Toda vez que você ouvir falar em vale, você vai estar pensando em terras baixas. Terras baixas. Geralmente classifica-se, tá? Tem 1 milhão de classificações na geografia brasileira. Mas terras baixas, nesse sentido aqui, possuem cotas altimétricas abaixo de 200 metros em relação ao nível do mar. Então, apareceu na prova vale, já sabe que é uma terra baixa, tem baixo relevo. Nesse Vale do Guaporé, você vai ter aqui, além de ser característica de terras baixas, tá? Você vai ter aqui uma região pantanosa. É uma região pantanosa. Por que é uma região pantanosa o Vale do Guaporé? Anote. Pode falar, meu querido. Em relação ao nível do mar. Hã? Acima do nível do mar. 200 metros. Abaixo é sem problema, né? Beleza, coloquei aqui, ó. Ah, tá aqui abaixo, né? Aí eu pensando em outra coisa, que eu coloquei terra baixa, tá? Vamos lá. São terras baixas e cotas altimétricas a um nível de 200 metros em relação ao nível do mar. Tá? Em relação ao nível do mar. Preste atenção aqui agora. Eu tenho uma região pantanosa? Sim ou não? Por que ela é pantanosa? Não. Anote esse detalhe aí. Só não vamos perder o foco aqui agora. Anote. Ela é pantanosa porque é uma área de difícil escoamento. Ela é pantanosa porque é uma área de difícil... Beleza. Se de difícil escoamento ela vai fazer o quê? Formar pântanos. E se ela forma pântanos, ela é uma região naturalmente doentia. Tá? Anote também essa informação. É a região naturalmente mais endêmica. É a região naturalmente mais endêmica de Rondônia. É a região naturalmente mais endêmica ou doentia de Rondônia. Isso daí é em termos naturais. Por que ela é naturalmente mais endêmica? Primeiro, porque ela é... Beleza, outra característica. Ela é doentia também porque ela possui a maior biota do estado de Rondônia. Essa daqui é a região que tem a maior variedade de seres vivos do estado de Rondônia. O Vale do Guaporé é a região que possui a maior variedade de insetos de Rondônia. Tudo no Vale Guaporeano. A gente já vai ver isso aqui no mapa. Então tem o quê? É uma área de terras altas ou baixas? Por que baixa? Beleza, a cota está ali de 200 metros comparado ao mar. É uma região pantanosa? É de difícil escoamento? É uma região doentia? Mas por que ela é doentia? Primeiro porque é pantanosa
E segunda, porque possui a maior variedade de insetos do planeta. Preste atenção. Nesse sentido, esse Vale do Guaporé, que possui a maior biota do estado de Rondônia, vai aparecer para a gente também aqui, ó, essa região de deságue do rio Guaporé, ele vai aparecer como um santuário ecológico do estado de Rondônia. Então, o Vale do Guaporé é um santuário ecológico do estado de Rondônia? Sim. Tem até um projeto interessante nesse santuário ecológico, que é o projeto Quelônio. Muito bem. Isso aqui é a atualidade. Projeto Quelônio. Anote aí. O projeto Quelônio é um projeto desenvolvido com diversos órgãos públicos. Desenvolvido por diversos órgãos com o objetivo de proteger isso, tartarugas, tracajás, jabutis. Professor, qual é a diferença de um pro outro? Não me pergunte isso que eu não entendo nada. Eu sempre digo, para mim é tudo a mesma coisa. Aí o aluno disse, professor, porque um só vive na água, o outro é só da terra, e o outro ele é o que? É da água e da terra. Eu falei, ainda tem um total flex, tem disso também, não tem? O pessoal comenta. Aí uma aluna disse, não, para o senhor saber que você é o jabuti, o senhor tem que virar ele virar de frente, que o senhor vai ver uma haste. Eu falei, pô, vou ver o pinto do bicho, pô, para saber se é quelônio, se é jabuti, se é isso, se é aquilo. Não entendo nada, não sou biólogo, só sei que é tudo quelônio. E isso daqui, ó, vai ser desenvolvido por quem? Pela SEDAM, principalmente. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental. Vai ter aqui, ó, inclusive, o apoio de investimentos internacionais. Premiadíssimo. Premiadíssimo. Tudo na região do Vale do Guaporé. É a região mais rica em seres vivos. É um santuário ecológico. E é nessa região aqui do Vale Guaporeano, inclusive, que você vai ter o fenômeno associado a essa fazenda. Não, ela caiu na Consulplan falando sobre isso. O povo estava marcando outra coisa. Eu ainda falei uma, falei duas, falei várias vezes aqui, cara. A fazenda é Pau d'Óleo, o nome da fazenda. Pau d'Óleo. Essa fazenda Pau d'Óleo, ela foi comprada para que se desenvolvesse um projeto de criação de búfalos na região guaporeana. Anote o nome desse cara aí. Quem vai trazer o búfalo para o estado de Rondônia, que não é um animal nativo dessa região? Ele veio importado. Foi o coronel Enio Pinheiro, que foi governador de Rondônia, que era paraense. O Enio Pinheiro vai trazer o búfalo para essa região, porque a região guaporeana, a região do Vale do Guaporé, depois do fim, logo após o fim do ciclo do ouro, tornou-se até hoje a região mais falida do estado de Rondônia. A região mais desgraçada economicamente. E para tentar dinamizar a economia, esse paraense fez o quê? Vamos levar o búfalo. Ele, como era paraense, ele viu o que o búfalo fez na economia lá, ele trouxe para Rondônia. Comprou uma fazenda, e qual é o nome dessa fazenda? Pau d'Óleo. Agora eu pergunto para você, foi para frente o projeto? Não foi para frente. O búfalo, que é um animal irascível, foi abandonado, saiu das cercas da fazenda e ele tornou-se aqui, depois de vários atos de libertinagem, se é que vocês me entendem, se reproduziram loucamente nessa região, eles produziram esse bicho aqui, que é o búfalo acelvajado. Esse é o búfalo do Vale do Guaporé. Ele não é do gado, ele não é da pecuária, ele é um búfalo. Sendo acelvajado, vocês nunca coma, pelo amor de Deus, um bicho desse daqui, porque a chance dele estar contaminado é altíssima. Você vai comer o búfalo de Porto Velho. Também é bom, né? Isso. Então vamos lá. O búfalo do Vale do Guaporé tornou-se um búfalo acelvajado e alguns problemas decorrentes desse búfalo acelvajado. Primeiro, a transmissão de doenças. Segundo problema que ele causa, a destruição de nascentes de rios. Olha que bicho marginal é esse daí. Ele vai pisoteando tudo. A primeira é o quê? Transmissão de quê? A segunda coisa é o quê? Destruição de nascentes. Terceiro problema, a destruição de reservas ambientais. Você pode ver, quem já foi numa reserva é maior, não pode levar isso, não pode levar aquilo, você tem determinadas áreas para andar, o búfalo não reconhece nada, ele invade, come as plantinhas, pisoteia tudo. Estão discutindo até hoje, anote aí, meu querido, é a caça seletiva. Só que como em Rondônia a gente gosta de politizar tudo, até hoje a gente não deu andamento a essa política. Se discute até o calibre que vai matar o bicho. Eu vou já falar disso. Eu já vi gente falando aqui numa reunião que já teve na Assembleia, mas pode matar com 38. Eu falei, um bicho desse tamanho com revólver 38. Pois é, não faz nem cócega, né? Tem que ser calibre 44 para lá. O exército usa lá no Marajó.